Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos mais uma vez aqui unidos, em oração, na liturgia diária. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 5 de setembro de 2021. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, muito linda, Nesse dia do Senhor, Deus vem com essa palavra tão bonita que nos ajuda até a ter um pouco mais de ânimo. Por quê? Quando nós vimos Jesus realizando milagres, primeira coisa, a gente sabe que o milagre está fora dele muitas vezes, Jesus quer nos mostrar alguma coisa, Já venho falando isso, em algumas outras homilias que realizamos. Então, quando Jesus faz o surdo ouvir e falar, ele quer nos mostrar alguma coisa. E alguns aspectos bem interessantes, dessa leitura. A primeira, que eu acho bastante importante nós frisarmos é o não ouvir e o não falar. É a pergunta que devemos nos fazer. Quando nós vamos batizar alguém, quando somos batizados, tem um rito facultativo, o rito Efatá. E esse rito é justamente isso. Tocar os nossos ouvidos, o sacerdote toca o nosso ouvido e nossos lábios e diz a palavra Efatá. Logo após de receber a vela, recebemos a luz de Cristo e recebemos essa palavra que nos diz abra-te. Por que é falado o Efatá no nosso batismo? Justamente para nós aprendermos, não aprendermos, mas para que o Espírito Santo venha e abra os nossos ouvidos para ouvir e entender o Evangelho. Que abra as nossas bocas e os nossos lábios para que nós possamos proclamar e levar o Evangelho. A primeira compreensão do Efatá é essa. Não é simplesmente ouvir, não é simplesmente falar, mas o sentido do ouvir e o sentido de falar. O sentido final de eu ouvir é ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem para me falar no meu dia a dia. É eu usar os meus sentidos como um todo para escutar essa palavra que Deus coloca no meu coração
transforma a minha vida e eu fale e proclama essa palavra que liberta e liberta a vida também do meu irmão. Outro aspecto bastante interessante que não pode deixar passar é quando Jesus tira o surdo da multidão. Ele se retira, o retiro, né? Sair, ficar só com ele. É muito interessante isso. Muitas vezes a gente não está conseguindo escutar, não está conseguindo falar em meio à multidão. A gente está com tantas tribulações, com tantos problemas. Talvez a gente está com tanta coisa na cabeça que nós não estamos conseguindo ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para nos dizer, e nós não conseguimos, por consequência, falar o que Deus espera que nós falamos. Então, meu irmão, é necessário em vários momentos que haja esse retiro, talvez todos os dias, através da oração, quando eu me isolo, quando eu faço silêncio e encontro Deus na minha intimidade. Jesus, ele vai abrir os meus ouvidos que talvez eu não consiga escutar a meia tanta bagunça para ter as respostas às quais eu procuro. Então que possamos olhar para nós e pedir para que Deus venha abrir os nossos ouvidos, abrir as nossas bocas e os nossos sentidos como um todo. O nosso olhar para que nós possamos também enxergar aquelas pessoas que realmente precisam da palavra de Deus, que são todas as pessoas, não é mesmo? Hoje também é dia de Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, né? E ela nos ensina muito, né? Se nós queremos entender sobre o Efatá, ela que ouviu a palavra de Deus e ela que levou a palavra de Deus muito mais até do que o falar. Ela levou a palavra de Deus através do seu agir. Lá na Índia, em meio a outra religião que existe no próprio país, ela conseguiu, através do exemplo da sua vida, pregar o Cristo. Muito bonita a história dela. Uma santa tão recente, né, que viveu, muitos conheceram, né, assim, a sua vida, porque já tinham nascido. Ela que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né, por viver a paz. Então que nós possamos também. E olha que interessante, ela levou Cristo a uma cultura onde que existe outra religião, sem essa briga, né? Sem muitas vezes ficar pressionando o certo. Não que nós não devemos defender a nossa fé, mas em primeiro lugar ela mostrou a sua fé, ajudando pessoas a qual ela não perguntava de qual que era a sua religião, qual que era a sua crença. Muito parecido com Jesus, que acolhia, amava, perdoava, curava e essa pessoa escolhia. Que nós possamos ser assim. Que nós possamos, através do nosso ouvir e o nosso falar, escutar a Deus e que Ele nos pede. Que o ame com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e amemos também o nosso irmão. Que possamos seguir o exemplo dessa Santa Teresa de Calcutá e possamos amar tantos pobres que realmente precisam ser amados, precisam ser acolhidos. Que possamos também nos retirar diariamente para que possamos, no silêncio, na intimidade com Cristo, Ele vir abrir os nossos sentidos para compreender e entender o que Ele tem para nos dizer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.